Bom dia a todos. Luiz, Roberto, Maiara. Fala, Roberto, tudo bem? E aí, Roberto, tá em qual país dessa vez? Ananda. Ananda é minha aluna? Eu não estou conseguindo ver a foto. Bom dia. Já vou dando bom dia para todo mundo. Bom dia, Tiago. Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Tá frio aí? Aqui tá bem frio, hein? Eu saí de uma região serrana, vim para o interior de São Paulo e o frio me persegue, mas eu gosto. Eu acabei de voltar da Costa Rica, nos Estados Unidos. Eu sei, você está sempre peregrinando, cara. Porra, é muito legal ver as suas viagens, ver que você está conhecendo o mundo para variar. Um excelente professor também. Bom dia, Tiago. Pessoal, eu resolvi hoje fazer uma live do Café com Exame para a gente falar do evento que vai acontecer semana que vem. Muitos seguidores no Instagram e também até durante a própria inscrição do evento, a gente tem percebido que as pessoas costumam ter as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos em relação ao evento que a gente chamou de Hemograma, a arte da interpretação. Bom, esse evento ele está sendo preparado com muito cuidado, muito critério, ainda mais que a gente está com mais de 5.000 inscritos. É claro que no dia do evento, uma boa parte tenha um outro compromisso de última hora, ou o filho atrasou, o filho adoeceu, tem que levar no médico, enfim, né? Essas intercorrências a gente sabe que acontece, mas de qualquer forma vai ser um público consideravelmente grande, é o que a gente espera. E aí a gente precisa fazer a nossa apresentação, o nosso evento com muito cuidado, porque a gente está falando para veterinários, inclusive de fora do Brasil. Então é importante que a gente tenha uma certa cautela na hora de oferecer certos tipos de temas, porque isso vai influenciar a vida de vocês e, coincidentemente, é justamente o que eu quero. Influenciar na vida profissional de vocês, tá? E, consequentemente, a gente sabendo que a interpretação de exames laboratoriais convive com a gente diariamente, ele é um dos tripés, né, que vão sustentar toda a nossa carreira, vão alavancar a nossa carreira quando a gente domina. A gente sabe que o exame físico, ele é imprescindível, a gente sabe que a anamnese muitas vezes te leva a um diagnóstico, mas quando você não domina muito bem um exame de rotina, ou seja, aquele que fatalmente vai cair na sua mão, às vezes você querendo ou não, então a gente precisa ter isso muito bem estruturado para que a gente possa dar o segundo passo na nossa carreira. Bom, até o Leão Sibim, né? Eu não sei qual é o seu nome, talvez seja esse mesmo. Bom dia, já começou aqui com algumas perguntas, né? Bom dia, o evento será só ao vivo ou ficará disponível a gravação? É uma das perguntas que a gente recebe bastante, né? Justamente porque nós entendemos que muitas vezes o veterinário interessado, tá? Eu estou falando dos veterinários interessados e não nos curiosos que estão atrás de qualquer coisa de graça. Justamente por isso a gente está selecionando bem a galera. Como é que a gente seleciona? Dizendo, olha só, por exemplo, gente, nesses 3 dias de evento, uma das perguntas mais recorrentes tem sido em relação ao evento ao vivo. Bom, como a gente acabou de falar, será ao vivo, tá bom? E de um evento para o outro, de um dia para o outro, nós vamos deixar disponível, tá bom? O vídeo do dia anterior, tá? Mas ele será rapidamente retirado da internet, porque a gente quer justamente concentrar os veterinários interessados. Ah, mas eu perdi agora. Dá para assistir de manhã, dá para assistir até o outro dia, beleza? Antes de começar o próximo dia do evento, que, por exemplo, vai começar no dia 26 de maio, e aí nós teremos o evento ao vivo, aproveitando para dizer que o evento será às 19 horas, tá bom? Podendo aí ter uma duração de 1 hora, 1 hora e meia,
beleza? Então se preparem para isso, e aí nós iremos disponibilizar esse dia de evento através do YouTube no dia seguinte, até que nós tenhamos alcançado as 19 horas do dia seguinte, né? Nesse caso, dia 27 de maio, onde nós já daremos continuidade ao evento, no segundo dia do evento, e aí nós também disponibilizaremos o vídeo do que foi o encontro ao vivo até o próximo encontro, que seria o dia 28 de maio. Tá? Depois do dia 28 de maio, gente, nós não disponibilizaremos mais esses vídeos, tá? Porque a gente quer justamente reunir esses veterinários interessados e discutir, né, ao vivo, podendo levantar perguntas, poder levantar questionamentos em relação ao evento. Então, o evento será ao vivo. Também teremos a gravação desse evento ao vivo até o dia seguinte, onde nós já iremos fazer o segundo dia do evento, que será dia 26, 27 e 28 de maio. Portanto, no primeiro dia, 26 de maio, nós iremos disponibilizar a gravação desse dia até o próximo encontro, que seria no dia seguinte, às 19 horas. Então, já agendem aí que o horário da reunião do nosso evento será às 19 horas, será um evento ao vivo. Tá? Vocês precisam estar inscritos no evento, beleza? Vai estar aí no link da bio do Instagram para quem não se inscreveu ainda, certo? E até pela divulgação via stories, via reels, feed, é só clicar em Saiba Mais que você vai acabar parando na página de inscrição, onde você só vai colocar o seu e-mail, como muitos de vocês já fizeram, e aí esse e-mail me dá a garantia que eu vou ter contato com vocês, justamente para ir falando, olha, não esqueça, no dia do evento vai ocorrer às 19 horas, nós também teremos a possibilidade de botar o link do evento para vocês, certo? Pois justamente muita gente fica perdido e seria muito interessante que vocês permanecessem nos grupos de WhatsApp. Eu evito de escrever qualquer coisa no grupo do WhatsApp, até algumas pessoas vêm, nossa, mas o grupo está parado, será que eu perdi alguma mensagem? Não, é justamente para evitar a sobrecarga, né? Durante a rotina de vocês. Eu sei que vocês estão estudando, eu sei que vocês estão clinicando, eu sei que vocês estão na correria do dia a dia. Então não é agradável eu, de hora em hora, ficar mandando mensagem só para alimentar o grupo, tá? Eu não concordo com essa atitude e, portanto, o grupo está lá justamente para as informações principais. Por exemplo, quem está no grupo já recebeu ontem a mensagem de que hoje teríamos uma live falando sobre o próprio evento. Isso eu considerei relevante e, portanto, mandei lá no grupo. Quando estiver chegando mais próximo, lembrando que hoje falta exatamente uma semana para esse evento, nós iremos botar tanto por e-mail, tanto pelo canal do Instagram e tanto pelo grupo do WhatsApp, o link da nossa primeira reunião no evento, né? Então é importante que vocês fiquem ligados, tanto no e-mail ou no grupo do WhatsApp. Para quem saiu, você ainda vai receber por e-mail e você ainda vai ter a possibilidade de ver o andamento dessa divulgação por Instagram. Tá bom? Então vamos lá. Como vocês sabem, obviamente, nós falamos isso o tempo todo. Provavelmente vocês receberam um patrocínio aí durante o feed, durante os Reels, durante os Stories, que o evento não tem pegadinha, vai ser 100% online e 100% gratuito, tá bom? No primeiro dia, o que eu escolhi para falar sobre interpretação de exame? Bom, gente, é muito importante que antes de você interpretar um hemograma, você precisa saber que ele passa por uma fase que a gente chama de fase pré-analítica. O que é uma fase pré-analítica? É aquela fase em que a amostra ainda não foi processada, que o exame ainda não foi realizado. Mas por que a gente tem que prestar atenção nessa fase? Porque justamente essa fase pré-analítica envolve certos cuidados que nós podemos evitar, né? Muitos de nós cometemos alguns desses erros e vocês vão ver, inclusive vão se identificar, nossa, eu cometi esse erro e não percebia, né? Em relação ao preparo do paciente, a coleta, condicionamento, armazenamento daquele tubinho de EDTA, né? Até a realização do hemograma. Por que ele é importante? Por que essa fase antes da realização do exame é importante? Porque, gente, isso estatisticamente falando,
tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, nós temos concentrados ali nessa fase pré-analítica 70% dos erros. E você já começa a pensar, bom, se eu estou num grupo, se eu estou num evento de interpretação de hemograma, o que eu preciso ter antes de começar a interpretar um hemograma? Eu preciso ter confiança no resultado. Não adianta eu tentar interpretar algo que eu não estou sentindo confiança. Então eu pego um laudo, eu tenho que ter certeza de que aquele resultado é fidedigno. E o que pode acontecer nessa fase pré-analítica? Justamente, gente, alterações que vão comprometer o resultado final e, consequentemente, vão comprometer a sua interpretação. Então, por isso que o primeiro start aí, a gente vai falar sobre erros pré-analíticos que comprometem significativamente o resultado do hemograma do seu paciente. Então, é muito importante que antes que nós queiramos interpretar um hemograma de acordo com o nosso conhecimento, nós precisamos entender que antes da realização desse hemograma, nós podemos ter erros e erros que vão comprometer significativamente esse resultado. E olha, se vocês vão comprometer significativamente esse resultado, como que vocês vão interpretar adequadamente um hemograma? A gente sabe que a fase pré-analítica ela é importante não só para o hemograma, mas também para o bioquímico, para a urinálise, para o coproparasitológico, enfim, para a citologia. Qualquer exame laboratorial exige uma atenção em especial na fase pré-analítica, tá? E aí a gente já pensa, nossa, se essa fase é tão importante e é ali que estão os 70% dos erros cometidos na realização de um exame laboratorial, desde o preparo do paciente até a emissão do resultado, a gente tem que ter muito cuidado com a fase pré-analítica. Então, eu coloquei, não poderia ser nenhum tema diferente desse, porque justamente a gente vê na própria rotina que ainda existe uma certa dúvida em relação ao que eu devo fazer para garantir a fidedignidade dessa amostra, até a alguns preceitos que já são enraizados em determinados clínicos e que ele considera que aquilo ali está certo e a gente vai provar de alguma forma aqui, dependendo do erro, que nem sempre ele está correto, tá bom? Então, mas isso aqui não faz tanta diferença, mas isso aqui também, nossa, eu faço isso há 30 anos e nunca deu problema, você que pensa. Tá bom? Por quê? Às vezes você não tem condição para entender que aquele resultado está errado, tá? E, por exemplo, já vou dar um exemplo, Bom, peguei um resultado de hemograma, um laudo chegou para mim e aí tinha apenas um CHCM aumentado. Nossa, como é que a gente diria o que a gente diria dessas hemácias com concentração de hemoglobina corpuscular média aumentada? Nossa, como é que pode caber mais hemoglobina num eritrócito? A gente sabe que existem milhões de hemoglobinas dentro de um eritrócito, mas não cabe mais hemoglobina do que uma hemácia fisiologicamente aceita, A gente pode ter o quê? Uma hipocromia. Tá? Diminuição da concentração de hemoglobina, mas hipercromia geralmente é alguma coisa que interferiu no hemograma, seja ele uma hemólise, seja ele uma lipemia, enfim, a gente tem algumas condições que podem levar a uma confusão na questão da interpretação. Outra coisa que eu ouço muito os clínicos nos grupos de WhatsApp falando, o animal, solicitei um hemograma para esse animal e veio uma trombocitopenia, ou seja, diminuição do número de plaquetas. Aí algumas pessoas tentam ajudar e acabam falando, é trombocitopenia de estresse. O que é uma trombocitopenia de estresse? Não existe nenhuma literatura que garanta essa informação, Você estressar o gato, estressar o cachorro, principalmente no cachorro nesse caso, o estresse que a gente chama daquele efeito da adrenalina do estresse da coleta, ele pode provocar uma trombocitose, ou seja, o aumento do número de plaquetas e não uma diminuição.
E o que acontece? Mas nós podemos ter uma trombocitopenia falsa? Podemos, lógico, vocês sabem, e aí a gente fala principalmente do paciente felino, que dependendo da qualidade da coleta, de como foi a realização da coleta daquela amostra, nós podemos ter uma pseudo, né, que significa falso, uma pseudotrombocitopenia. E essa pseudotrombocitopenia geralmente está relacionada à agregação plaquetária, né? Então, se você tem uma pulsão traumática, aquela que você insiste, que você está ali com uma agulha, né, inserindo fatores teciduais na tua coleta, você vai estimular a agregação plaquetária e, quiçá, né, a coagulação, que não é desejável no caso de um hemograma. Então, a gente vai falar sobre vários, passo a passo, do zero, lá do primeiro passo. Onde é que começa a errar? Como que a gente pode começar errando no exame de um hemograma? Desde a casa do proprietário. Às vezes a gente fica pensando só na clínica, né? O que eu posso fazer na clínica? Mas vocês têm que perceber também que a recepcionista é uma das ferramentas, né, preciosíssimas que vão te evitar, inclusive, erros pré-analíticos, ou seja, aqueles erros que acontecem antes da coleta. Então, uma boa comunicação garante o começo de uma assertividade maior durante um resultado de hemograma, né? Muita gente fica atrelada à clínica, né? O que eu posso fazer aqui dentro da minha clínica? O que eu posso fazer como estagiário? O que eu posso fazer como clínico aqui desse estabelecimento para evitar, para minimizar esses erros, né? E aí a gente não pode pensar primeiramente na clínica, a gente tem que pensar na conexão primeiro com o tutor, né? Porque cabe ao tutor alguns manejos, alguns comportamentos, algumas atitudes que vão favorecer uma amostra fidedigna, um resultado fidedigno com uma amostra de qualidade. Então, mas é o tutor que tem que saber desse conhecimento? Não, né? Por isso que tem que haver, primeiramente, uma comunicação efetiva entre a clínica e o tutor desse paciente que eventualmente vai dar entrada como um paciente. Tá bom? Então, é importante a gente falar no dia 26 de maio, às 19 horas, sobre os erros pré-analíticos que comprometem significativamente o resultado do hemograma do seu paciente. E aí, no dia 27, como eu disse que a gente está escolhendo os temas com muito cuidado e muito critério, que é um outro problema, que a gente muitas vezes se embaralha e acaba diminuindo a eficácia do diagnóstico por estar mais acondicionado, vamos dizer assim, a pensar em alguns diagnósticos definitivos, né? E aí, a gente no dia 27 de maio, às 19 horas, nosso segundo dia de evento, nós iremos falar sobre a assertividade no hemograma na hora de suspeitar de erliquiose canina, né? Se você está aí, 20 pessoas, se vocês suspeitam, se toda semana entra um caso suspeito de erlíquia aí, você bota eu nessa conversa agora, só para a gente ter noção de como é disseminada essa infecção, essa doença, e por que ela pode provocar muita confusão, né, durante a elaboração dos diagnósticos diferenciais, né? Quando a gente fala de erliquiose, a gente fala de uma doença amplamente disseminada em território nacional, tá? Justamente porque o maior vetor transmissor é o Rhipicephalus sanguineus lato sensu e ele é cosmopolita. Quando a gente fala que um vetor transmissor é cosmopolita, você já percebe que ele tem maior chance de estar disseminado, né? A competência, a prevalência de uma doença está muito ligada à disseminação dos seus vetores. Então, portanto, o Rhipicephalus sanguineus, olha lá, todo mundo botou eu, porque a gente sabe que, principalmente nos climas tropicais e subtropicais, nós temos uma incidência de erliquiose bastante grande, tá? E às vezes isso pode ser um problema. Por que um problema? Porque muitas vezes a gente vai pegar um animal com trombocitopenia, a gente vai pegar um animal com leucopenia, a gente vai pegar um animal com anemia arregenerativa e vai colocar erlíquia não como um diagnóstico diferencial, mas sim como diagnóstico definitivo. E qual que é o problema de fazer isso? Primeiro, se de fato não for erliquiose, você encaminha o paciente para casa com um tratamento de doxiciclina por 28 dias e vocês imaginem, por exemplo, um animal com sinomose.
né? Ah, mas ele é vacinado. Gente, vacina nunca é 100%. Ah, vamos supor que você está diante de um caso de sinomose, naquela fase inicial, fase de viremia, em que os sinais clínicos serão muito inespecíficos muitas vezes. O animal vai apresentar uma hipertermia, uma febre, uma hiporexia, e aí você faz o hemograma desse animal, você pode encontrar lá trombocitopenia. Aí você pensa a primeira coisa, né? Ehrlichiose. Animal com febre, com hiporexia, comendo pouco, né? Está deixando de se alimentar adequadamente e com uma trombocitopenia no hemograma. Você pensa, isso é ehrlichiose. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, 28 dias de doxiciclina, vamos acompanhar esse paciente. Só que o que a gente precisa saber, por exemplo, é que é esperada uma trombocitopenia no paciente com sinomose. Por quê? Vai provocar vasculite, vai provocar alterações aí que... inclusive replicação, né, lá na medula óssea, que podem provocar a trombocitopenia. E aí a gente fica pensando, trombocitopenia, Ehrlichia, né? E aí acaba deixando um diagnóstico importante, que é a sinomose, passar batido. Quando, nunca pensei que trombocitopenia poderia ser causada pela sinomose. E aí, qual que é o problema? Você vai instituir um tratamento com doxiciclina, lembrando que nós podemos ter distúrbios gastrointestinais provocados pela sinomose, e aí você está dando um antibiótico que pode provocar, né, alterações de mucosa e inflamação de mucosa gastrointestinal. Então você pode estar começando a piorar os sinais desse animal. Outro problema de você estabelecer de cara um diagnóstico definitivo é que a doxiciclina tem um tratamento para sua eficácia. Nós temos aí de 21 a 28 dias de tratamento. E vocês imaginem uma evolução da sinomose de 21 a 28 dias, porque você está dando um antibiótico que de fato não é eficaz e o animal com sinomose ele precisa de muito mais suporte do que isso. Então você está deixando a doença avançar, e a gente sabe que o prognóstico da sinomose está ligado intrinsecamente ao avanço, à progressão da doença. Então quanto mais avançada a doença, pior o prognóstico do animal com sinomose. Então é por isso que a gente fala que a gente precisa ter assertividade no hemograma na hora de suspeitar de ehrlichiose canina. Muitas vezes a gente precisa elaborar um diagnóstico diferencial e não um diagnóstico definitivo de cara, né? Mas a gente vai falar sobre isso, exatamente sobre isso, no dia 27 de maio, às 19 horas, que será o segundo dia do nosso evento. Já agendem, 19 horas, um papo aí de pelo menos 1h, 1h30, tá bom? Então já garantam isso aí na sua agenda, para que nenhum compromisso, né, possa acabar interferindo no teu planejamento. Eu imagino que quem está na live hoje provavelmente está inscrito no evento. Então, eu estou tentando fazer, através desse pré-evento, que vocês consigam agendar com uma certa antecedência, falta uma semana, tá? Para que vocês reservem pelo menos 1h30 desses dias do calendário, tá bom? Dia 26 de maio, dia 27 de maio, dia 28 de maio. Sexta, sabadão e domingão, tá bom? Para começar bem a próxima semana. E aí, gente, no dia 28 de maio, a gente vai provar para vocês, através de casos clínicos reais, inclusive alguns casos clínicos muito recentes, e aí nós vamos printar as conversas do WhatsApp, a gente vai provar para vocês como que uma avaliação bem feita de um hemograma simples, aquele hemograma que você pede todo dia, pode te levar a um diagnóstico definitivo em pouco tempo. E a gente sabe que tempo na medicina veterinária é vida, né? Quanto mais precoce a detecção, o diagnóstico de animal, teoricamente melhor o prognóstico dele, tá? Então, tem que ter cuidado quando a gente tem um simples hemograma, e eu boto simples entre aspas, justamente porque às vezes o clínico de pequenos não tem noção de quantas informações, eu vou dizer até pormenores, né, que está um pouco desatrelada a questão da anemia propriamente dita, a leucopenia, a trombocitopenia, mas nos outros parâmetros que podem levar a algumas considerações, nas alterações morfológicas. Nossa, quantos diagnósticos a gente conseguiu chegar através de alterações morfológicas. E, obviamente, gente, a questão de doenças infecciosas que podem ser detectadas pelo próprio hemograma.
Então, a gente pode ver lá doenças hemoparasitoses, né? E aí a gente tem diversas, inclusive, principalmente aqui na região sudeste, na região sul, nós temos, por exemplo, casos de Rangélia. Você tem clínico que nunca ouviu falar em Rangélia e ela está amplamente disseminada nessas duas regiões do Brasil. Então, nós temos um número muito grande de casos subdiagnosticados de uma doença, de uma hemoparasitose, tá? Que é altamente patogênica e que, se não houver uma intervenção terapêutica a tempo, ela progride de uma forma muito aguda e pode levar o animal a óbito. Beleza? Então nós temos aí Babesia, Rangélia, Leishmania, Toxoplasma, sim, aquela Toxoplasma gondii, que é uma zoonose, tá? Amplamente distribuída no mundo, né? Nós podemos encontrar no hemograma, né? A leishmaniose dispensa comentários sobre a importância dessa doença infecciosa, que também é uma zoonose. Babesia, Ehrlichia, Anaplasma, Hepatozum. Nossa, nós temos tantos hemoparasitas. Dirofilariose, né? Será que eu encontrar uma microfilária também a gente bate o martelo que é dirofilária? Não, nem sempre, né? A gente vai ver também a questão de que nós, às vezes, precisamos confirmar através de outros exames, naturalmente, tá? Você, quando vai no médico, dificilmente ele vai te diagnosticar através de um hemograma, né? O hemograma vai direcionar, e às vezes direciona muito bem, para um diagnóstico definitivo, tá? Mas a gente tem que entender também qual é a função de um hemograma. Até teve um colega que comentou naquele meu vídeo de leucocitose e infecção. Ele bota, hemograma é sempre sugestivo, não dá para fechar nada. Ele falou alguma coisa parecida. Mas, por exemplo, se eu achar um corpúsculo de lentes num hemograma, eu posso sim fechar o diagnóstico de sinomose. Tá bom? Se eu encontrar uma mórula, eu posso falar que é um hemoparasito da família Anaplasmataceae. Se eu encontro um piroplasma dentro de uma hemácia, eu posso garantir que aquilo ali ou é uma Babesia ou é uma Rangélia, no caso do cão. Então, o Hepatozum, facilmente detectável no hemograma. A gente tem que ter cuidado com esses hemoparasitos que vocês consideram pouco patogênicos, e de fato são, né? Como, por exemplo, o Hepatozum muitas vezes é um achado. Quem já pegou aí num hemograma um susto assim, presença de Hepatozum canis no interior de leucócitos, né? O Hepatozum sozinho, ele não é para causar grandes problemas. Eu estou falando do Hepatozum canis, tá? O americano, que é altamente patogênico, nós não temos no Brasil. Então, quando a gente vê um Hepatozum, por exemplo, nós precisamos entender que o problema do Hepatozum não é exatamente ele sozinho, mas sim o animal com uma comorbidade, uma co-infecção, um imunocomprometimento. Aí ele pode ser drástico, levando o animal a óbito. Então, a gente tem que pensar que as hemoparasitoses, quando a gente fala de co-infecção, são perigosas, porque elas intensificam os sinais clínicos e intensificam as alterações laboratoriais. Quando a gente tem comorbidades, nós temos chance de disseminação do agente no organismo. Quando nós temos um imunocomprometimento, esse animal está suscetível a uma nova parasitemia e aí desenvolvimento de doença. Então, muitas coisas a gente fala que casos clínicos que foram essenciais para o diagnóstico definitivo. A gente coloca o hemograma muito como aqueles 3 critérios, né? Tá anêmico, tá trombocitopênico, tá leucopênico, e às vezes a gente fica nessa, fica no que a gente chama de efeito controle de vó. O que é controle de vó? Hoje em dia eu não sei como é que tá isso, tá? Mas a minha avó, quando comprava uma TV nova, ela me chamava, né, para que eu pudesse configurar e ensinar para ela ensinar para ela a questão de como manejar, o que eu preciso fazer no controle remoto. E aí eu estudava o manual, porque muitas vezes eu não conhecia aquela TV, e para explicar melhor para ela, né? Você já vê que eu sou um pouco maluco, né? Quem que lê manual de televisão? Mas eu procurava entender para eu passar a melhor forma possível para minha avó, para que ela pudesse usufruir, né, 100% daquela televisão. E aí, enquanto eu estava explicando para ela, depois de ter passado uma semana lendo o manual, ela falava assim, eu estava empolgado, olha só, avó, aqui você vai acessar não sei o que, aqui você vai direto para não sei o que, aqui você pode desligar, programar, desligar, você pode cochilar e botar no soneca. Ela parava, me interrompia e falava assim,
meu filho, eu só quero saber como passar de canal, como aumentar e diminuir o volume, como desligar. É só isso que eu quero. Isso é o efeito síndrome de controle de vó. Às vezes você tem um hemograma e muitas vezes ele tem diversas informações, e nesse caso do controle a gente está falando de um entretenimento, né? Mas quando a gente está falando de salvar vidas, a gente tem que saber aquele controle remoto a fundo. Porque muitas vezes um botão daquele controle remoto pode chamar a atenção para alguma coisa. Então o efeito controle de voz é justamente quando você tem condições de explorar ao máximo aquele exame e você fica somente no hematócrito, hemoglobina, plaqueta e leucócito. Hematócrito, hemoglobina, plaqueta e leucócito. E isso acaba te condicionando a parar de querer interpretar. Porque às vezes o animal não está anêmico, às vezes o animal não está trombocitopênico, às vezes o animal não está leucopênico. E aí você fala, bom, o hemograma não deu nada. Peraí, né? Peraí, vamos avaliar tudo que o hemograma tem para oferecer. Bom, o que é esse RDW já aumentado aqui? Bom, o que é esse animal entrando com desvio à esquerda? Nossa, o que é a presença desses acantócitos aqui? Essa proteína plasmática aumentada tem algum fundamento? O animal está desidratado? O que está acontecendo? Então, o hemograma, ele tem muitas funções diante de um paciente, seja ele rígido, seja ele doente. Né? Então, às vezes a gente deixa passar batido um exame que está ali na tua rotina, né? E provavelmente enquanto vocês estão ouvindo essa live, alguém já está coletando um hemograma, ou já está pensando em coletar, ou já está esperando o resultado de um laudo, né? E a gente precisa olhar com muito carinho para todos os parâmetros, eles não estão lá à toa, beleza? Então é importante a gente falar no dia 28 de maio, às 19 horas, casos clínicos nos quais o hemograma foi essencial. E, galera, nesse dia 28 de maio, eu estava conversando aqui com a equipe que está envolvida nesse evento e a gente resolveu, né, de antemão, presentear, né, esses guerreiros que chegaram até o terceiro dia. E quando a gente faz 3 dias de evento, a gente consegue fazer um filtro muito grande das pessoas que realmente estão interessadas, né? Então, quando a gente chega no dia de 28 de maio, a gente sabe exatamente que as pessoas que estão ali, cara, estão querendo aprender. Aí pergunta, mas vai ter certificado esse evento? Não vai ter certificado. Tá bom? A gente tem 5.000 inscritos, não tem como fazer certificado. A gente quer gente que está querendo aprender e não botar lá um certificado no currículo. Tá bom? Nesse momento, percebam o que eu estou falando, nesse momento nós não teremos emissão de certificado, tá? A gente quer justamente ensinar, né, e favorecer um melhor entendimento sobre esse exame, que é o exame mais solicitado no mundo, tá bom? Seja ele na medicina veterinária, seja ele na medicina humana. O hemograma não é, coincidentemente, o exame mais solicitado do mundo. Ele nos dá direcionamento, às vezes ele fecha diagnóstico e às vezes um detalhezinho que você pode ter deixado passar pode ter te impedido de chegar a um diagnóstico. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma colega minha que estudou comigo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela é veterinária também, ela chama Patrícia. Hoje ela é auditora fiscal do Ministério da Agricultura, portanto, ela perdeu a mão na clínica, né? E ela tinha ela morando no Sul, porque é onde ela atua, mas a família dela é de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, eu não sabia disso, mas ela estava querendo uma ajuda em relação a um laudo de hemograma, né? Onde o animal estava apresentando hiporexia, febre e já tinha passado por 2 clínicas. E ela estava começando a ficar preocupada, porque o animal estava tendendo a piorar. E ela me pediu ajuda para interpretar um hemograma. E eu vou falar nesse dia 28 de maio, inclusive, que ela mandando um resultado onde o animal não estava anêmico, o animal não estava trombocitopênico, o animal não estava leucopênico, e a gente, com uma simples pergunta, conseguiu, olhando o hemograma, diagnosticar esse paciente. Ah, mas você diagnosticou olhando o laudo já pronto? Não, eu sugeri um exame específico
que foi fundamental para fechar o diagnóstico, sendo que esse animal já havia passado por 2 atendimentos clínicos. Eu fui tentar ajudar a amiga e ela me mandou uma mensagem 2 dias depois, após realizar esse exame que eu solicitei, dizendo exatamente isso: João, obrigado, você matou a charada, beleza? E o animal já está em tratamento, é uma doença problemática e a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Então, assim, eu me sinto muito feliz, e a gente vai discutir esse caso clínico também no dia 28 de maio, beleza? Então, percebam como a estrutura desse evento, ele foi, ela foi desenvolvida com muito, pensando em toda essa construção da interpretação do hemograma. No primeiro dia a gente vai falar que para ter uma interpretação adequada, a gente precisa de um resultado adequado. E para um resultado, um laudo de confiança, a gente precisa ter cuidado com a fase que antecede a realização do hemograma, que é aquela fase que a gente chama de pré-analítica, tá? No dia 27 de maio, eu vou tocar na ferida, né? Porque é uma doença recorrente, mas nem sempre é ela. Então a gente precisa ter assertividade na hora de olhar para um hemograma e pensar de cara: olha, isso aqui está com cara de erliquiose, beleza? É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, como eu havia dito, porque muitas vezes o veterinário fica condicionado a pensar em erlíquia, e acaba parando de pensar em outras doenças anemiantes, em outras doenças que provocam trombocitopenia, que provocam diminuição dos leucócitos, enfim, né? A gente vai ver que, por exemplo, numa fase específica da erliquiose, nós podemos ter uma leucocitose, nós podemos ter uma linfocitose, nós podemos ter um aumento de proteína plasmática. Então, depende muito da fase da erliquiose, até naquela condição em que nós temos a fase subclínica. Lembrando que a fase subclínica da erliquiose não é sinônimo de ausência de alterações laboratoriais. Então, na fase subclínica da erliquiose, que é a segunda fase, teoricamente, nós teremos um animal sem sintomatologia clínica, ou seja, subclínico, mas ele já pode ter alterações laboratoriais. Então a gente tem que ter cuidado com a erlíquia também na questão do check-up, tá? Porque às vezes a alteração laboratorial vem primeiro que os sinais clínicos, beleza? Então o dia 27 de maio vai ser reservado para tocar na ferida da erliquiose, justamente para que a gente entenda quais realmente são os parâmetros que a gente deve levar em consideração para pensar, né? E também aquele problema de colocar tudo no mesmo saco, né? Vamos dizer assim, e começar a subdiagnosticar outras doenças, porque a gente fica acondicionado a pensar em erliquiose o tempo todo, né? E dia 28 de maio a gente vai provar alguns casos reais em que o hemograma, um simples hemograma, foi fundamental para o diagnóstico daquela determinada enfermidade, beleza? Então, galera, resumindo, né, o que significa esse pré-evento que eu estou fazendo nesse momento? Eu quero esclarecer algumas coisas em relação ao evento que vai acontecer daqui a uma semana, beleza? Então é importante que nós saibamos que foi bem estruturado, que a gente vai conversar bastante, reservem aí a partir das 19 horas, pelo menos 1h30 na sua agenda, tá? Eu garanto para vocês que vai valer a pena, tá? Vocês vão aprender coisas novas, eu tenho certeza, tá? E nós vamos poder ter condições, tanto no dia 26, quanto no dia 27, quanto no dia 28 de maio, condições de aprimorar o conhecimento, lembrando que a minha estratégia, o meu objetivo é justamente consolidar esse tripé da clínica. Porque quando você almeja alavancar a tua carreira profissional, ou você está na graduação, já está querendo ser um bom clínico, você precisa lembrar que, antes de tudo, você precisa ter esse tripé bem elaborado, que é qual? O da anamnese, né, do histórico, do exame físico, né, e dos exames complementares, tá? Geralmente, esses três andam juntos. E se algum deles começa a fraquejar, imaginem uma cadeira, né? Imagina um pé quebrado de uma cadeira. Você tende a ser mais instável e tende a tropeçar, né? Cair. Então, o meu objetivo é que eu consiga alavancar a sua carreira de clínico, tá bom? De uma forma aplicada, né? Não é coaching, não é mensagens motivacionais. Eu quero enraizar o conhecimento em relação aos exames laboratoriais de rotina,
tá? Eles estão... É o que eu falo. Você não sabe, mas você se casou com os exames laboratoriais, porque se você está na clínica de pequeno, você querendo ou não, você vai ter que lidar diariamente com exames laboratoriais. E aí você, quando associa, faz uma analogia ao casamento, você pensa assim, nossa, eu casei com exame laboratorial, aí eu te pergunto, é melhor você estar casado com alguém que você conhece a fundo ou que você conhece superficialmente, né? Quando você conhece superficialmente, você corre riscos, não é assim? Então a gente faz essa analogia brincando, obviamente, porque você querendo ou não, você vai ter que lidar com exames laboratoriais. Aí eu pergunto para você, bom, se você vai ter que lidar com isso todo santo dia, é melhor que você saiba o que você está fazendo, né? Porque às vezes você pensa em clínica, você vai estudar, né, a questão da propedêutica, semiologia, você vai estudar a questão da terapêutica, você vai estudar a questão dos sinais clínicos, mas vocês acabam deixando um pouco de lado o exame laboratorial, porque parece que às vezes ele não faz muito sentido naquele momento. E às vezes ele faz, tá? O que falta para nós é conseguir atrelar melhor o histórico clínico com o exame físico e o exame laboratorial. Se você amarra isso bem amarrado, dificilmente você vai ter dificuldade na questão da interpretação do hemograma. Beleza, gente? Então, programação da jornada, dia 26, 27 e 28 de maio, às 19 horas, vai ser um link que vocês vão receber, caso vocês estejam inscritos no evento, via e-mail. Vai ser divulgado aqui horas antes via Instagram e vai ser também liberado nos grupos de WhatsApp. Então, bastante gente fica incomodada de estar em mais um grupo. Eu faço o máximo de esforço possível para não encher o saco de vocês. Então, eu só coloco informações imprescindíveis, tá? Então, quando estiver chegando perto do evento, eu vou falar para vocês através do grupo. Olha só, gente, esse já é o link para vocês participarem do primeiro dia do evento. Guardem esse link, né? Embora a gente vá, no momento da live, a gente vai divulgar novamente o link, para que ninguém fique perdido, né? Ah, mas onde é que está o link? Então a gente vai deixar no Instagram, no e-mail e no grupo de WhatsApp. Então, João, estou meio perdido. Manda mensagem no direct, manda mensagem no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp está bloqueado justamente para evitar a confusão de mensagem, mas vocês podem me achar lá como administrador e mandar uma mensagem no pessoal que eu mando o link para vocês automaticamente. E vai estar também na descrição do grupo o link para o primeiro dia, depois vai estar o link para o segundo dia e depois o link para o terceiro dia, beleza? Então, galera, não tem como vocês errarem. Sexta-feira, sábado, domingo. Ah, mas é o dia de balada e tal. Pô, galera, sacrifica 1h30 do seu dia, que eu tenho certeza que isso na segunda-feira, né, vocês vão estar mais dispostos e mais interessados na questão do hemograma. Então compensa separar 1h30 aí desses 3 dias, tá? Para que a gente possa conversar e o principal, interagir durante esse evento. Programação vai ser ao vivo. Aí já perguntaram aqui no Instagram, mas vai ficar disponível? Olha, o evento ao vivo é o que a gente vai dar prioridade. A gente vai liberar o vídeo do evento ao vivo até que a gente chegue às 19 horas do dia seguinte, tá? Porque aí a gente já vai para o evento número 2. E aí a gente vai liberar o vídeo do evento número 2 até chegar a hora do evento número 3. E aí depois a gente vai tirar do ar, tá bom? Porque a gente quer justamente participação. Beleza? Então, Pet Life é por acaso a Fernanda Viseu, que às vezes eu fico um pouco confuso com os nomes da galera que entra aqui na live. Beleza? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui agora, estou aqui disponível para vocês. E outra coisa, se alguém, por acaso, alguém que não tem vergonha, que está aí disposto, acordou de bom humor, queira entrar na live agora para participar ao vivo, pode pedir aqui o convite que eu chamo agora para participar ao vivo comigo aqui, para perguntar ao vivo quais são as suas maiores dificuldades no hemograma, o que você costuma ver bastante na tua rotina que te deixa ainda um pouco em dúvida, algumas questões de coleta, o que eu estou fazendo errado. Então a gente pode entrar agora. Quem quiser entrar agora, eu vou deixar esse espaço, tá? A primeira pessoa que colocar aqui pedindo para participar do evento, eu adiciono sem problema nenhum. A gente se conhece ao vivo e a gente pode interagir nesse momento. Alguém que quer fazer aí
essa interação direta ou que tem alguma dúvida para colocar aí no Instagram? Eu também tenho muito orgulho de você, Fernanda. Você foi uma das pessoas importantes no começo da minha carreira, lá em 2010, né? Então, eu tenho sempre um carinho muito grande por você, tá? Suas filhas também, lindas, são incríveis. Você é uma excelente mãe, conheço você há muito tempo e tenho muito orgulho de você também. Vamos lá, galera. Tem alguém que queira entrar aí? Vamos! Valendo uma tortuguita. Eu mando por Sedex. Ninguém quer entrar aí para conversar, não? Ô, Roberto, não quer entrar aí, não? Você tá por aí ainda? Tiago, vocês estão aí por aí ainda? Não precisa ter vergonha, não. Vamos lá, vamos conversar. Eu já estou me expondo aqui. Olha só, estou com uma mesa, uma xícara de café e um microfone, falando para ninguém, porque eu estou olhando para minha cara aqui na live. Carol, quer participar? É só pedir o convite. Porque é muito ruim falar quando você não está vendo ninguém. Então eu estou me vendo, estou praticamente falando por um espelho. Isso, tira a gente da zona de conforto imediatamente. Então, se alguém quiser dividir esse fardo comigo nesse momento, eu fico à disposição. Vamos ver aqui. Eu vou aceitar. Não conheço, eu acho. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu te aceitei já. Você precisa confirmar alguma coisa? Ah, tá entrando. Oi. É a Carol? Carol. Deixa eu só tirar aqui, peraí, que eu vou ter que desligar o meu microfone. Peraí. Tá. Pronto? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. São duas dúvidas rápidas, acredito que serão abordadas aí, né, nos dias de aula, mas certo. Tem muito problema com hemólise, mesmo com uma colheita tranquila. Eu tava junto, eu vi que não foi nada absurdo, não caiu tubo, da gente cuidando daquela amostra daquele sangue com carinho, homogeneizando o roxo com carinho. E a gente está tendo muita, assim, questão de hemólise, né? E lá a gente tem a máquina, né? Tem o maquinograma prévio e depois a amostra vai para o laboratório para fazer leitura, tudo certinho. Então a gente tem, assim, né, um treinamento da equipe para fazer tudo certo, para fazer a leitura na máquina certinha, sem deixar de homogeneizar certinho. Tudo bem legal, assim. Mas hemólise a gente tem bastante. Então, eu sei que é a condição pré-analítica que conta muito, mas queria saber se tem alguma outra coisa, alguma outra dica que possa melhorar isso, porque estamos sofrendo um pouquinho com essa questão, viu? Sofre, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Carol. Qual o tubo que convencionalmente você utiliza? O de 500 microlitros, 2 ml? Temos de todos. Temos o de 2 pro roxo, né? Temos de 2, de 4, de meio e de 1. E temos também o vermelho, basicamente o de 2. O vermelho de 2. Certo. Você consegue, em todas as vezes, manter aquela relação anticoagulante-amostra? Sim, conseguir super. completar o tubo Super. direitinho? No A asepsia tem menos. A gente tem mais no vermelho. Às vezes, um mesmo paciente... uma mesma seringa coletou, por exemplo, na de 5. Êmbolo tranquilo, nada de vácuo, nada disso, tudo bem passivo, bem tranquilo. Aí colheu toda a amostra numa de 5 e colocou 2 no roxo, 2 no vermelho. Às vezes o vermelho está hemolizado e o roxo não. Então, aí fica... Deixa eu perguntar. Deixa eu só entender o fluxograma. Então, o seu problema maior de hemólise é na questão do bioquímico. Mais do que no roxo, às vezes, assim, mais do que no roxo, às vezes só no bioquímico e no EDTA não. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos lá, imaginar você coletando. Depois que você coleta e homogeniza essa amostra, o que você faz? Ela vai a roxa, né, o tubo roxo vai pro leitor, né, pra máquina, para fazer a prévia do hemograma. A gente faz uma prévia ali para poder ter um primeiro resultado. Armazena na geladeira certinho, no próprio dispenser mesmo, né, de pôr o tubo e deixa ali. Aí dali tem motoboy pro laboratório
E também temos uma máquina de bioquímico lá. A gente também tem bioquímico. Às vezes a gente manda para o laboratório, a gente faz lá. A gente tem bioquímica úmida. E aí, quando a gente não roda na hora, né? Porque é demorado e tal, a gente acondiciona todas juntas e do mesmo dispenser certinho vai para o bioquímico. E aí, quando já coagulou, às vezes já tá aquela hemólise ali antes mesmo de centrifugar. Ou depois que centrifuga, fica aquele soro hemolizado. Então, ô Carol, deixa eu entender. Depois você coleta o sangue bonitinho, coloca. Você utiliza a agulha ou você abre a tampa? Abrimos. Abre a tampa, retira a agulha da seringa. Posta a pontinha certinho para deixar correr no tubo sem bater a. Aí você homogeniza. Isso, inverte, né? Faz bem lento. Inclusive o tubo vermelho, certo? O vermelho a gente não tá invertindo. Teve uma colega que falou, inverte, porque tem um ativador do coágulo e tal. Perfeito. Mas a gente não invertia, aí passamos a inverter, passamos a perceber mais hemólise invertendo e paramos de inverter novamente. Deixa eu te perguntar. Agora eu acho que eu sei a resposta agora. Carol, você deixa essa amostra 30 minutos antes de colocar na geladeira? Não. Sabe o que acontece? Quando a gente coloca o tubo vermelho direto na geladeira, você está diminuindo o avanço da coagulação. E no tubo vermelho, a gente quer que a amostra coagule o mais rápido possível. Inclusive, por isso que nós temos o ativador de coágulo. O que acontece? Quando a gente coloca essa amostra recém-coletada na geladeira, você diminui a velocidade da cascata de coagulação. E quando você diminui a cascata de coagulação, você está demorando mais para formar o coágulo. E quando você demora mais para formar o coágulo, você tem mais propensão à hemólise. Tá? Todo sentido. Então, o que é recomendado? Antes de você colocar na geladeira, deixa uns 30 minutinhos em temperatura ambiente. Tá? Né? Talvez... isso mais para amostra de bioquímica. Sim. Tá? Até formar... Porque assim... a temperatura ambiente vai ser melhor para a formação do coágulo do que a temperatura refrigerada. Então, quando você coagula o mais rápido possível, você tende a ter menos hemólise. Tá? Então, tenta deixar 30 minutos antes de colocar na geladeira e depois coloca na geladeira sem problema nenhum. E eu não estou dizendo que isso vai resolver 100%, mas é uma etapa que você descreveu aí que pode ser que possa estar acontecendo a hemólise. Perfeito. Faz sentido, às vezes, o roxo não ter e o vermelho ter, né? Exatamente, porque o roxo não vai coagular. Agora, quando você tem um processo de coagulação tardio, você tende a ter mais hemólise. Deve ser isso. Outra coisa, você faz a asepsia da veia cefálica, enfim, na hora de coletar. Como é que você faz essa asepsia? Não sou só eu, né? Somos em 9, mas assim, a premissa é tricotomia e álcool. Estamos fazendo com álcool. Você faz a tricotomia e bota um pouquinho de álcool lá, né? Tem vezes que joga o álcool e coleta na piscina de álcool, tem vezes que passa o algodão e faz bonitinho quando com algodão, mas por experiência, a parte da questão da tricotomia vai de encontro a alguns tutores, né? Eu não quero que raspe o animal, então nem sempre ocorre a tricotomia. Mas o álcool, quando você pega a almotolia e bota lá, o álcool despeja, você está aumentando a concentração de álcool. E quando você vai inserir a agulha, aquele álcool pode provocar hemólise. Então, o ideal é você embeber um pouco do algodão sem encharcar e fazer lá a asepsia. Né? Isso também é um ponto importante, às vezes um ponto crítico para a hemólise. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado na asepsia, porque às vezes que a gente pensa, quanto mais álcool, melhor, né? Mata tudo. Mas quando você insere a agulha, você está inserindo. Você está meio que... está fazendo ali um ambiente, uma agulha, onde toda a sua passagem está ali embebida de álcool. E o álcool é extremamente hemolizante. Então, é uma questão. Isso aí a gente tenta minimizar. Né? A diferença, né? Exatamente. E quando você... João, fiz isso e não resolveu. Aí eu sempre questiono a questão da qualidade do tubo. Tá? É o que vai ficar por último. Tá? É o que vai ficar realmente por último. Porque geralmente não é o que causa mais problema, né? Às vezes é um lote e tal, mas quando você tem esse problema recorrente, a gente tenta minimizar dessa forma. Usa o algodão para fazer a asepsia e na hora de coletar o tubo de
de bioquímico, que é em segundo lugar, tá? Você já escreveu certo. Primeiro vai preencher o do hemograma e depois do bioquímico. Você deixa ele meia hora lá em temperatura ambiente e depois coloca na geladeira, tá? Que é o tempo necessário para um coágulo bem feito, tá? No menor tempo possível, tá? Aí, se isso não resolver, a gente tem que fazer toda a descrição do seu protocolo novamente para ver se tem alguma coisa errada. E até mesmo depois chegar na questão do tubo. O tubo, creio que seja o de qualidade, eu pego a mesma marca. Eu também imagino, É o mesmo a marca do laboratório de suporte, que é referência aqui na Baixada. Então, creio que não seja, mas é bom aprender todos esses pontos, porque com certeza, porque era uma coisa que ficava na minha cabeça. Eu falava, gente, não posso nem culpar e falar que foi coisa que eu estava junto, eu vi, eu coletei, foi. Se você tem 9 clínicos aí que estão provocando hemólise, não é uma questão individual. Né? Tem alguma coisa que está todo mundo fazendo que está provocando hemólise aí. Não é tão recorrente, mas é aquela questão que eu falo, mas e aí, tá? Então se foi colheita, cadê o EDTA hemolizado, né? O do EDTA hemolizado? Não tá. Onde que está o problema, né? Tem alguma coisa, falei, o tubo não tá caindo, o tubo não foi pro motoboy, que às vezes vai fazer lá na nossa bioquímica úmida. Então, assim, não teve uma interferência pré-analítica, não teve um manejo errado com aquele tubo. Eu falo alguma coisa... Deixa eu perguntar. Qual é o calibre de agulha que você está utilizando? A gente usa... Depende do tamanho... 22? Depende do tamanho, 25,7, mas se for menor a gente diminui, faz com a roxa, então, e dependendo do paciente faz também com a verde, 25,8. Vai muito assim, mas e outra coisa, eu não sei. Não. Você tem essa clínica, você é a dona da clínica? Você está há quanto tempo aí na rotina? Eu me formei, eu tenho lá desde 2010, mas eu me formei, comecei a atuar em 2015, né? 14, aí comecei em 2015. Mas vou te falar que eu sou imaginologista, tá? Mas apaixonada por todas as áreas e aprender um pouco. E como a gente investiu... eu percebi que você manja. Percebi. Você é de qual região? Eu sou de Bertioga, Baixada Santista. Bertioga? Legal. Aí eu... Tem uma amiga que trabalha aí. A Camila tem um laboratório aí. Camila? Camila. Ela tem um laboratório em Santos. Qual é o lab? Eu não sei se eu vou saber agora. Lá tem bastante. Nosso de referência tem, né? É da Paula Rosato. A gente manda tudo para lá. E aqui legal. Tem também a Marcele. A gente está usando esses dois laboratórios. A Anclivete, eu sou aluna da Paula, então ela me deu na graduação aula, né? Então já bastante, né, da área e tal. E aí aqui a gente usa esse, mas em Santos tem outros muito bons também. Acho que São Miguel, se eu não me engano, mas aí eu não conheço. Esse Anclivete é o da Paula Calazans, é esse? É o Anclivete da Paula Rosato. Paula Rosato. Beleza. Então é legal. E olha só, uma coisa que você poderia ajudar também e verificar aí nas outras coletas, não você, né? Porque você demonstra ter experiência, mas a questão da pressão negativa. Sim. Quando você está coletando, fazendo a punção lá para pegar a veia cefálica, vocês fazem mais pela jugular ou pela cefálica? Cefálica, jugular. Aqui é protocolo, a gente sempre vai... Perfeito. Quanto maior o calibre do vaso, menor a chance de hemólise mesmo. Exceto uma coisa que eu vejo é a galera que faz meio tipo uma pressão negativa antes de encontrar o vaso. Aquela pressão negativa, quando entra as primeiras hemácias, aquilo dá um impacto tão grande nas hemácias que são muito frágeis, dependendo até da condição fisiopatogênica do animal, as hemácias estão até mais fragilizadas. Sim. E aí, qualquer comportamento anormal você pode provocar hemólise. Como você disse que não é uma regra, às vezes é uma exceção, então para a gente minimizar essa exceção, o ideal seria mesmo tentar verificar aí o passo a passo. Perfeito. Eu acho que assim, às vezes tem sim esses interferentes, né, que foi uma colheita mais chata e tal, aí tá ali todo mundo tentando, às vezes vai rolar um vácuo maior, mas assim, elas têm todo esse treinamento sim, elas sabem. Eu vou falar, vocês cuidem das hemácias com carinho, por favor, porque depois não dá para rodar mais nada. Então a gente, assim, tem bastante isso lá, né, firmado. Legal.
Mas aí, justamente por ter todo esse passo a passo, eu conseguia muitas vezes falar, gente, não tem sentido, tá embolizado aqui, tá aí. Aí eu falei, vou tentar ir atrás para saber as outras causas que podem estar gerando essa hemólise. Mesmo eu sabendo do início ali até o final, deve ter alguma outra causa que está acontecendo. Essa da meia hora, realmente a gente acaba não deixando, porque como todo mundo faz a coleta ali, é muito arriscado esquecer para fora. Então a gente acaba... Isso, é bem arriscado. E aí talvez vai ser esse interferente que a gente vai ter que mexer aí para realmente não deixar, né? Mas acontecer isso. Fazer um POP, o protocolo operacional padrão, que a pessoa já se acostume, né, a fazer isso aí. Põe um cronômetro ali, coletei esse paciente, porque a gente coleta sangue o dia inteiro. Então, tipo, não tem... Pô, imagina. Vai ser bagunçado, mas se tiver que ser, vamos ter que dar um jeito. Tenta fazer isso para ver se melhora a qualidade dos seus resultados. E lembrando, obviamente, você sabe que nos casos de anemia hemolítica causada por algum mecanismo intravascular, você vai acabar tendo hemólise. Sim. Não tem jeito. Mas é uma hemólise fisiológica, né? É uma fisiopatogênica, né? Mas não, na maioria dos casos é provocada por algum erro pré-analítico. Foi o que eu pensei. E do vermelho, então, devemos também homogeneizar com carinho. Sim, homogeneizar com muito carinho, lembrando que na maioria deles a gente tem ativador de coágulo. E quanto mais rápido coagular, mais preservadas as hemácias estarão. Perfeito. Então, homogeneizou igual e deixa lá meia horinha para ver se igualzinho. É diferente ali. Exatamente. Tá. Exatamente. Perfeito. Então, e qual era a outra dúvida? Tem da lipemia, mas essa eu deixo para o curso. Eu já me inscrevi hoje, espero que dê tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Qualquer coisa é aquilo. De um dia para o outro eu vou deixar a live gravada. Perfeito. Depois eu tiro. Mas aí quem perdeu de noite, no outro dia seguinte, tem o dia inteiro para ver. Perfeito. Não, eu me inscrevi. Importante, eu gostaria muito que no dia 27, que é o segundo dia, nós já tenhamos o conhecimento do dia 26. Senão vai ficar uma informação meio perdida. Né? Por isso que eu estou instigando a ver um vídeo depois do outro. Né? Não, vai dar sim, já consegui me inscrever. Aí da lipemia eu deixo para o curso, porque senão vai estender bastante. Mas... Lipemia é um problema. É o problema. E a gente vai falar muito sobre a lipemia, principalmente sobre a questão do bom senso clínico. Né? Faça o exame com lipemia, faça o sem lipemia, a gente vai discutir isso também. Não, a gente tinha até o DLPVET lá, mas aí também ficava, e agora? Uso ou não uso? Tá alterado? Devo usar? Enfim, mas aí no curso, se não tiver... Até porque esse DLPVET, ele não serve para todos os exames bioquímicos, né? Ele interfere em alguns, né? Então você tem que ter isso muito bem afinado entre a turma aí, porque se você faz eu tenho medo uma bateria... eu tenho medo de usar e achar que tá ajudando naquele resultado e não tá, então eu parei, não usei mais, falei, deixa pra lá, o DLPVET não vamos usar, a gente pede, mas aí não é nem só isso, nem só o manejo de fazer o exame mesmo. O paciente tá em jejum prolongado, faz a lipemia, aí fala, quebra o jejum um pouco, faz menos, mas ainda faz, enfim. Mas eu sei... Para mais é erro, para menos também é erro, né? Esse que é o problema. Né? Então tem que saber o horário certinho para não provocar também. E tem que considerar os animais também que não podem estar em jejum, tem que considerar os animais que têm distúrbio metabólico. Então, um animal com hipotireoidismo nunca vai fazer um hemograma, né? Então, tem que considerar algumas coisas. Então, muito obrigado, viu, Carol, pela sua participação. Foi certeira, porque você levantou bastante coisa importante, né? Eu sempre tenho sorte quando entra alguém ao vivo, porque parece que as pessoas sabiam o que eu queria que elas perguntassem, né? E para quem está vendo, eu nunca vi a Carol, estou conhecendo agora. Ela se inscreveu hoje no curso. Sou uma pessoa muito legal mesmo para fazer o melhor para o paciente, né? Então a gente tem que conversar. Legal. Obrigado pela sua participação, viu? Foi muito, muito, muito legal estar com você. Espero que você entre também e faça interferências no dia do evento. Vou começar a anotar minhas dúvidas desde hoje. Opa, chegou a hora da gente tirar. Vai. Tá bom? Obrigada, viu? Valeu, eu que agradeço, cara. Prazer enorme. Tchau. Tchau. Prazer. Tchau. Eu não sei se é a pessoa que pediu para participar também. Eu não sei, vamos ver aqui. Eu nunca...